Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Danilo Bandeira, articulador de regime de colaboração no processo de reformulação curricular no estado da Bahia, à luz da Base Nacional Comum Curricular. Está em curso no Brasil um amplo movimento de reformulação da sua política curricular. Participar desse processo de maneira ativa, com profundidade e espírito crítico, é dever de todos os sujeitos preocupados com a construção de novos rumos para a educação nacional, visto que nesse processo de consolidação da Base Nacional Comum Curricular, como instrumento regulador dos currículos, o que está em jogo é não somente, mas sobretudo, a dinâmica de formação humana. Nessa direção, a responsabilidade de gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, estudantes, pais, agentes políticos, entre outros atores, se torna ainda maior. O contexto exige reflexões pautadas em questões como: quais os principais problemas atinentes ao processo formativo dos estudantes da minha escola, da minha rede? Qual o perfil de sujeito eu pretendo formar? O que os estudantes precisam aprender para que alcancem autonomia e sejam capazes de promover mudanças na sociedade em que vivem? Como superar as profundas desigualdades de oportunidade a partir da dinâmica de escolarização? Tais questões, somadas a outras, pautadas na perspectiva da totalidade, fornecerão bons elementos para o processo de reformulação dos currículos e corroborarão a efetivação de um trabalho verdadeiramente significativo. Para dar sequência a esse amplo movimento, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Secretaria Estadual de Educação e o Ministério da Educação apresentarão sugestões com vistas a facilitar os trabalhos dos municípios baianos. A dinâmica é complexa e exige protagonismo e proatividade, tendo em vista a garantia de estudos aprofundados e permanentes, principalmente acerca dos documentos que servirão de referência para a sequência dos trabalhos. A sugestão da equipe de currículo da Bahia é que cada uma das escolas baianas, das redes pública e privada, organize os seus horários de atividades complementares no sentido da apropriação, primeiro, da Base Nacional Comum Curricular, da Resolução do Conselho Nacional de Educação, número 2, de 22 de dezembro de 2017, bem como das orientações curriculares do ensino fundamental do Estado da Bahia, presente no site escolas.educacão.ba.gov.br/orientações curriculares estaduais, e também das referências e propostas curriculares já existentes no município. Na sequência, é importante que os atores dessas instituições estabeleçam estudos comparativos entre os documentos citados, tendo em vista a consolidação dos fundamentos necessários para a tarefa posterior de reformulação dos currículos e das propostas pedagógicas. Para tanto, é indispensável a realização de reuniões formativas contínuas, a partir da definição de um calendário. Os municípios devem se mobilizar, sobretudo, no sentido da apropriação dos fundamentos teóricos que orientam a BNCC. Assim, sugerimos que os municípios, ao longo dos seus estudos, criem estratégias que alcancem a compreensão do sentido dos diferentes termos que a BNCC apresenta, como a concepção de competências, habilidades, direitos de aprendizagem, campos de experiência, avaliação, as perspectivas para as diferentes modalidades de ensino, bem como aspectos sobre temas transversais. Somado a isso, é indispensável que os agentes locais responsáveis pela coordenação dos trabalhos analisem a estrutura geral da base e também das orientações curriculares do ensino fundamental elaboradas em 2013 pela Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia. Para dar início aos trabalhos de modo sistemático, é importante que cada instituição defina um dia D, considerando um calendário definido pelo município. Nessa perspectiva, podem ser usados os materiais disponibilizados em basenacionalcomum.mec.gov.br. Vale lembrar que todas as atividades devem ser registradas por meio de fotografias legendadas, atas, relatos de depoimentos, bem como de pequenas filmagens. Esse conjunto de elementos de memória será solicitado pelo articulador responsável pelas orientações do processo de reformulação curricular no seu município, do qual a sua escola faz parte. Nesse ponto, vale lembrar que, com vistas à consolidação da articulação com os municípios baianos, a Undime, juntamente com a Secretaria Estadual de Educação, compôs uma equipe que auxiliará os representantes municipais nessa grande empreitada. Uma das intenções é o estabelecimento de alguns encontros presenciais, mas para tanto estamos no aguardo do repasse de recursos financeiros por parte do MEC, para que tal pretensão seja materializada. Enquanto isso não ocorre, a equipe está à disposição para os esclarecimentos necessários
via redes sociais. Um ambiente virtual de aprendizagem foi criado para auxiliar os municípios nesse processo. Entretanto, ocorreram alguns problemas operacionais que estão limitando o acesso a um número ainda pequeno de municípios. Apesar disso, mais uma vez reforço que o AVA não é condição indispensável para o início dos trabalhos, já que todos os materiais disponibilizados no ambiente estão também presentes no site da BNCC que eu apresentei para vocês. Para finalizar, trago à frente a seguinte reflexão. O Brasil passa por um dos piores momentos de sua história. Uma série de reformas está em curso e não podem ser ignoradas. De modo paralelo, e não por mera coincidência, o sistema capitalista passa por uma reconfiguração sociometabólica, um sentido que alcança o reordenamento das relações trabalhistas. A educação não está distante desse contexto, muito pelo contrário, ela é parte indissociável. Dessa forma, não podemos nos posicionar como coadjuvantes, meros aplicadores de uma política de currículo. Por isso, a importância de aprofundar os estudos sobre a Base Nacional Comum Curricular, fazer discussões sobre a formação dos sujeitos e fazer com que o currículo que vocês estão a elaborar nos municípios e no estado da Bahia sejam de fato currículos, documentos que representem a realidade dos nossos territórios. Um grande abraço e ótimos trabalhos.